Oi pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos falar sobre uma possível grande novidade para breve por parte aqui da Digi. Antes de mais nada, pedir o que peço sempre, subscrever o canal para continuar a acompanhar aqui os conteúdos do Viciado Comenta e também deixar o like no vídeo que ajuda sempre bastante. Sem perder mais tempo, porque este tópico hoje interessa-me mesmo bastante falar com vocês. Diz respeito à questão da rede no metro de Lisboa. Dá conta de que parece que já começa a haver rede em algumas estações do metropolitano de Lisboa e isso pode querer dizer que já há acordo entre a Digi e, neste caso, a rede, ou neste caso, a Carris, ou neste caso o metro, e também pode também haver acordo aqui com as outras operadoras, uma vez que seria uma questão de tempo. É um braço de ferro, na minha opinião, inútil, que só visou criar constrangimentos ao crescimento da Digi, porque mais tarde ou mais cedo as outras operadoras iam ter que dar acesso, seja agora, seja ao final dos 24 meses que têm de tempo e que a Anacom, entretanto, tentou intervir. Vamos ler. Segundo os relatos de alguns clientes Digi nas redes sociais, já existe rede móvel em algumas estações do metro de Lisboa, mais concretamente nas estações do Rato e do Marquês de Pombal. Uma boa notícia, mas que também revela que a vida da Digi em Portugal é tudo menos fácil. Ora bem, vida complicada? Sim. Não é a primeira vez que a própria Digi revela que Portugal não é de todo um mercado fácil. Dito isto, se a rede está a aparecer em estação a estação, é porque a negociação com outras operadoras correu mal e, como tal, a mais recente operadora a entrar no mercado português vai ter de montar tudo de raiz. Não é problemático isso, sabem? Já vamos falar sobre isso. Porém, isto também significa que a Digi tem finalmente a autorização do Metropolitano de Lisboa para montar a sua própria infraestrutura. Isto sim é ponto que me interessa, ok? O facto da Digi ter que criar uma rede totalmente do zero não me coloca nenhum problema e inclusive é bom porque assim a Digi fica totalmente independente no que diz respeito à infraestrutura destas três empresas que querem tudo menos o bem da Digi. A realidade é essa. Depois, o que me estava a fazer confusão era porque é que a Metropolitano de Lisboa estava a demorar tanto tempo a arranjar uma solução para que a Digi pudesse entrar dentro das suas instalações. Eu sei que houve aqui alguns problemas de cariz de infraestrutura, havia ali problemas onde a Metropolitana de Lisboa dizia que não havia espaço, onde era necessário, pelo menos nas zonas mais antigas, havia ali alguns problemas, até do ponto de vista de segurança, que estavam a ser pensados por parte da Metropolitana de Lisboa, mas é como eu digo, há solução para tudo menos para a morte. E a Digi está disposta a fazer uma rede do zero. E portanto, quem está disposto a fazer uma rede do zero, eu não acredito que haja assim tantas dificuldades em, se necessário for, arranjar ali soluções mais ou menos engenhosas para conseguir ultrapassar estes constrangimentos. Dito tudo isto, a Digi está finalmente a dar sinais de vida onde mais dói aos operadores tradicionais, o Metropolitano de Lisboa. Algo impensável há alguns meses atrás. Pode parecer um detalhe, mas não é. Para muita gente, o metro é o único momento do dia em que a ligação cai completamente. Se a Digi começa a marcar território ali, mostra duas coisas. Está a acelerar a expansão da rede e não tem medo de entrar onde as grandes demoraram anos. A pergunta do costume, isto quer dizer que vem em cobertura total no metro, eventualmente, mas é o primeiro sinal claro de que algo está a mexer. Comentários de utilizadores levantam a hipótese de existência de novos acordos entre operadores ou com a própria Carris Metropolitano, dado que a Vodafone também já confirmou a implementação de 5G no metro. Em suma, a Digi continua a crescer em Portugal, é bom para todos, especialmente para o consumidor. Uma notícia aqui do leak escrita pelo Nuno Miguel Oliveira. Meus caros amigos, para mim isto é notícias fantásticas, ok? Isto são notícias fantásticas, porque realmente é como diz aqui a notícia. Isto não é que vá causar uma diferença gigantesca ou não vai... Quer dizer, pode haver pessoas para quem isto sei, eu imagino um funcionário do metro, não é? Que passa o dia lá de baixo e não, obviamente que não vai estar com uma rede da Digi onde não vai ter cobertura. Claro que aí para essas pessoas pode ser limitativo, mas para o comum mortal as pessoas conseguem sobreviver durante alguns minutos enquanto estão a frequentar ali aquela infraestrutura e depois quando voltam cá para cima já voltam a ter as coberturas. Mas a nível psicológico faz muita diferença. Ou seja, nós percebemos que havia aqui uma estratégia clara por parte das três operadoras de não facilitar isto, ok? Não vou dizer que elas queriam impedir a 100% porque lá está.
todas as empresas têm pessoas inteligentes lá dentro, não é? Portanto, elas sabem perfeitamente que por contrato, quanto mais não fosse, ao final dos 24 meses eles iam ter que dar esse acesso à infraestrutura que já existe lá dentro. Portanto, eles não têm como bloquear. Agora, isto foi aqui uma espécie de um atrasar propositado. É do género, eu não vou impedir nada que seja ilegal, ou seja, não vou fazer nada que seja ilegal impedindo-te de alguma coisa que contratualmente esteja escrita, mas ao mesmo tempo também não te vou facilitar as portas, não te vou facilitar o acesso como tu queres para tu cresceres, ok? E eu acho que está visto, só não vê quem não quer, que esse é o principal objetivo. Falava-se daquela questão que a Digi queria somente participar nos custos de manutenção da rede, entretanto eles queriam que eles também fizessem o pagamento dos custos, de instalação, digamos assim, que também comparticipassem esse valor inicial que foram pagos por eles, em vez de só pagarem a manutenção da infraestrutura que já existe. Mas é aquela coisa, eu percebo todas essas politiquices, mas é como vos digo, eu acho que a questão financeira não foi até então o grande problema, porque se assim fosse, a Digi não estaria disponível a construir uma rede do zero, porque vamos lá ver uma coisa, até pelo domínio da lógica, vamos lá ver uma coisa, faria sentido que a Digi dissesse assim, não, eu não vou compactuar com pagar um quarto, que neste caso seria aquilo que seria correspondente à Digi, tendo em conta que é a quarta operadora a utilizar aquela infraestrutura, eu não vou pagar um quarto disso que eu acho muito caro. E depois predispõe-se a criar uma rede totalmente sozinha, que será muito mais caro do que pagar um quarto daquela infraestrutura. Portanto, não faz sentido, nem sequer bate a bota com a perdigota este tipo de pensamento. Portanto, o que claramente está aqui é um atraso propositado. A utilização, nós já sabemos como é que funcionam as coisas em Portugal, tudo é lento, tudo é demorado, as coisas parece que são propositadamente criadas para serem um arrastado de pés infinito neste país, e a Digi simplesmente quis dar skip nessa situação toda, não quis estar a ver a cutscene até ao fim, deu skip, falou com a Metropolitana autorizou e vamos construir rede, e daqui a uns tempos vamos lançar a novidade que já estamos no metro de Lisboa e acabou, ok? Fica a nossa rede, nós investimos e fica nosso. E esta é parte da mentalidade que eu aprecio tanto na Digi, ok? Não é somente o fornecer o serviço de uma forma mais barata, ou de vir para aqui a achar que é o rebelde da equação. Não, é alguém que vem mesmo para romper com estas ideologias. E não vai ser somente em Portugal, foi nos vários países onde a Digi entretanto já iniciou, ou onde já estava com a operação anteriormente, e veja-se, por exemplo, o crescimento que entretanto a Digi foi conseguindo ter, por exemplo, aqui no nosso vizinho, ao lado em Espanha, já com 10% de cota de mercado, apesar de já estar há mais anos naquele mercado. Portanto, meus caros amigos, é isto que eu valorizo. É esta capacidade de se fazer as coisas realmente sem truques, ok? Reparem que uma contra-publicidade que a Digi fez agora até há pouco tempo foi nós não precisamos de Black Friday, os nossos preços são sempre baixos. E, portanto, isto é uma realidade. Não deixa de ser uma realidade. Estamos a falar de uma empresa que lança um serviço e desde o dia 1 não houve mexidas. Já passou um ano, o serviço já melhorou substancialmente e ainda não houve mexidas nos preços. E eu acredito que a ver seria apenas a atualização de inflação, porque essa é uma mexida que até está digamos assim, está inscrita na lei, portanto, e nos próprios contratos, ou seja, as telecomunicações, assim como milhares de serviços dos quais nós somos, neste caso, utilizadores, vão fazendo as devidas atualizações conforme a inflação, para que não haja perda de, neste caso, ganho real, ou perda, neste caso, lucro real, ou seja, para ficar equiparada a essa questão. Mas vamos ver até nesse ponto de vista como é que a Digi se vai comportar, porque aquilo que eu vejo aqui é uma clara intenção. Veja-se, por exemplo, entretanto entraram os canais CMTV, os canais Now, no futuro eventualmente vão entrar mais canais, a grelha vai sendo reforçada. Veja-se, por exemplo, do ponto de vista da internet, a internet, os preços em que entrou foram os mesmos preços, a própria cobertura dos telemóveis já foi melhorando bastante, as velocidades das redes melhoraram bastante, está a haver cada vez mais sítios com cobertura, os preços se mantiveram sempre. Houve muita gente a dizer, não Pedro, mas isso são preços agora, daqui a uns meses, quando eles já tiverem as coisas melhores, eles vão aumentar os preços, tu vais ver, vão meter os preços que as low cost entretanto estavam, ou seja, subir o ilimitado de 5 para 8 e etc, etc. Amigos, eu não acredito nada nisso. Ok? Eu não acredito nada nisso. Eu acredito claramente que a Digi veio para romper barreiras e vem para criar uma alternativa a estas três operadoras que sempre quiseram fazer tudo da maneira como elas achavam que era correto. Está tudo certo do ponto de vista delas. Agora,
eu fico muito contente que neste caso concreto, claro que no dia que eu vier aqui e disser, meus amigos, a partir da manhã a Metro de Lisboa já tem rede, epá, incrível. Se calhar muitos de vocês estão-me a ver que nem sequer frequentam o Metro de Lisboa, o Metro do Porto já tem, portanto malta do Porto não quer saber minimamente disso, eventualmente pode cá vir uma vez ou outra de passear ou ao trabalho, não quer saber disso, mas é mais um sítio onde a Digi vinca o seu propósito, é mais um sítio onde é quebrada esta barreira invisível que está criada neste mercado das telecomunicações, bafiento, com um objetivo claro, que é dificultar ao limite. Aliás, nem sou eu que digo, ok? A própria Anacom teve que intervir, foi analisar o que é que se passava, perceber, ou seja, até os reguladores têm que estar em cima desta questão e basta que vocês vejam as comunicações da Anacom, nós devemos fazer um vídeo a falar sobre as mais recentes, vocês percebem que isto não foi uma relação fácil, a contestação por parte destas três empresas à entrada de um novo entrante foi assim uma coisa mesmo visível, não estamos a falar de jogadas de bastidores, não estamos a falar de mais nada, ou seja, de politiquices ou pressões diplomáticas. Estamos a falar de uma guerra aberta, estamos a falar de falar diretamente sobre isso, por exemplo, nas conferências da APDC, gozando, não falando sobre, criticando diretamente, dizendo que é o bicho-papão. Pode ser, mas é para os lucros dela. Para o consumidor, nunca houve nada tão benéfico do ponto de vista das telecomunicações como aquilo que representa a Digi no nosso país. Há muita gente, incluindo eu, a poupar muito dinheiro mensal com isso, a ter um serviço de qualidade, um serviço que cumpre e um serviço onde, acima de tudo, apesar das suas limitações, logicamente, tendo em conta o tempo em que está no serviço, cumpre e que mesmo que não cumpra, faz com que os outros o repliquem, e onde nós podemos ter acesso a uma rede, neste caso low cost, sem qualquer tipo de problema, a um preço muito melhor do que aquele que algum dia vocês iriam ter nas empresas principais, onde as telecomunicações pesavam claramente na carteira dos clientes de uma forma muito significativa, limitando assim o dinheiro disponível que as famílias têm. Portanto, a Digi tem claramente este objetivo, tem claramente este cunho vincado de querer ser diferente, de querer ser disruptiva, de querer criar, de ir contra, ir à luta a este cartel que se montou aqui, e a realidade é que não sou só eu que digo, há também a Autoridade da Concorrência já apelidou como um excessivo paralelismo, portanto está à vista de todos. Muito bem a Digi a conseguir ter aqui a sua rede própria, espero eu mesmo que seja, depois haveremos de ter mais confirmações sobre isso, sua rede própria, mas até como é dito aqui, o facto de estar a haver estação a estação mostra que está a ser construída infraestrutura, caso contrário seria tudo de uma vez, se estivessem a utilizar o que já existe, mas eu fico mesmo muito contente de verdade que a Digi faça este caminho de forma solitário, porque às vezes é melhor ir só do que mal acompanhado. Um grande abraço a todos e vemos no próximo Viciado Comenta.